santas armas da cruz. Diante das santas armas da cruz, eu adoro as santas chagas de Jesus. Eu adoro o sangue vertido na cruz, que gera conversão, nos conduz à salvação. Convido você a contemplarmos na oração às santas armas da cruz a revelação objetiva do amor. E João Evangelista, ele exclamou: nós vimos o amor, vimos a sua glória. Então convido você a contemplar, a ver o amor de Deus na sua vida. Aqui olhando para Jesus crucificado, fala assim: eu vejo o amor de Deus por mim, eu vejo a sua glória, porque é uma glória muito grande pensar que Jesus morreu para nos dar a salvação. E nós podemos perguntar a João: onde foi que viste a sua glória? E essa pergunta, ela ecoa dentro de cada um de nós, nas nossas incertezas, nas nossas dúvidas. Onde é que eu vi a glória? Com certeza, João responderá: debaixo da cruz eu vi a glória e vi o seu grande amor. Porque o apóstolo, ele tinha certeza do amor de Jesus. E hoje, na oração às santas armas da cruz, somos convidados a contemplar esse amor. A contemplar esse amor na nossa vida diária, nas nossas falas, nos nossos atos, na nossa convivência com os irmãos. E no livro do Apocalipse, Jesus conserva zelosamente e mostra a toda a corte celeste os sinais e características da sua paixão, as suas chagas. Então, quais são as características do sofrimento de Jesus? São as suas chagas abertas, de onde jorrou sangue e água. E Jesus, ele orgulha-se delas, das suas chagas, por serem um sinal de seu grande amor pela criatura. Então, se Jesus hoje tem as chagas nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado, é por amor a mim e a você, amor à criatura. E Jesus ressuscitado, ele caminha conosco, a exemplo dos discípulos de Emaús, que estavam conversando e dizendo: Jesus morreu há 3 dias. Qual é a forma que eu e você vemos Jesus na nossa caminhada do dia a dia, com a nossa família, no nosso trabalho, com os nossos conhecidos? Será que contemplamos um Jesus vivo ou um Jesus que morreu há 3 dias, como fala na passagem de Emaús? E o amor, ele é derramado constantemente. E Deus, ele nos deu o seu Espírito Santo para nos conduzir nesse caminho, para reconhecermos esse Jesus vivo, esse Jesus que habita no nosso meio. E a água que escorreu do lado de Cristo, junto com o seu sangue, é o símbolo desse Espírito Santo. Jorrou sangue e água, a presença do Espírito Santo na cruz. E fez-nos o dom do Espírito Santo. E
E às vezes esquecemos de convidar o Espírito Santo para nos conduzir, sendo que o Espírito Santo é aquele que vem nos santificar, vem nos dar a capacidade de permanecermos no caminho que agrada a Deus. E isso está escrito em João capítulo 4, versículo 13. E Jesus nos deixou o dom total de si mesmo, que é o amor. O dom total de Jesus, o amor. E todo o seu amor, ele deixou todo o seu amor por cada um de nós. Ele não deixou um pouco de amor, não, todo o seu amor. Porque ele vive, e ele vive segundo o Espírito em nós. Então, olha a profundidade do que Pedro escreve na sua carta, lá no capítulo 3, no versículo 18. E a nossa resposta ao amor de Deus é pagar com amor. Será que, gente, estamos devolvendo esse amor tão imenso que Jesus tem por nós? Então eu devo pagar esse amor com amor. Crer no amor de Deus. Que para eu devolver esse amor de Deus para o mundo, para Deus, eu preciso de crer nesse amor. Eu preciso de ter fé no amor. E será que cremos de verdade que Deus nos ama? Ou será que é mais ou menos na nossa vida? Quando me convém, não, eu sei que Deus me ama. Mas quando as coisas ficam difíceis, ai, Deus esqueceu de mim. Falamos muito isso. Então, aqui diante de Jesus, no dia que estamos contemplando as suas chagas abertas, é bom pensar sobre isso. E tudo resume em amar e perdoar. Não existe amor sem perdão. Como eu vou dizer que eu amo o irmão Écio se eu tiver alguma coisa que eu não o perdoo? Então não existe amor sem perdão. E foi assim que Jesus fez. Ele perdoou e amou a todos. E quem ama, perdoa os seus inimigos. A gente não perdoa só os amigos. A gente perdoa os nossos inimigos de uma forma pessoal e de uma forma pública. Às vezes temos um amor meio limitado, né? Não, eu perdoei a pessoa, mas eu quero ela longe de mim. E não é assim. Eu preciso conviver com essa pessoa e na vida pública as pessoas precisam compreender que eu a amo. E às vezes fugimos dessa dinâmica do amor. Porque é desta maneira que nós vamos viver a vida nova, no amor de Deus, perdoando o inimigo na vida pessoal e na vida pública. E Isaías, ele fala uma frase que cabe muito com isso que eu estou dizendo, né? Um versículo, Isaías 40, versículo 1 seguintes: consolai, consolai o meu povo. Então, aquela pessoa que determina ser nosso inimigo, ou que determinamos ela como inimigo, o Senhor, no livro de Isaías, está dizendo: consolai, consolai o meu povo. Qual é a dor do meu inimigo? Falai ao coração de Jerusalém e aclamai que acabou a escravidão. Eu gosto de dizer assim, que um dia o Senhor me disse assim: faça as pessoas que não te amam livres. Livres da sua mágoa, livre das correntes que você prende ela naquele passado. E no dia da morte de Cristo acontece um sopro de alegria. E perdoar o nosso inimigo é morrer para o Cristo. É morrer com o Cristo. Eu deixei as minhas vontades de lado e obedeci ao amor.
O amor que levanta o mundo de suas fraquezas para a vida nova. Às vezes falamos, não, é muito difícil, eu vou deixar isso para lá. Isso é falta de fé. Está faltando a fé, crer no amor. E hoje quero falar de uma coisa que anda junto com a inimizade, que é a aceitação da mentira. E a aceitação da mentira, ela vai gerar na gente o julgamento. Um julgamento automático. Ou um padrão comportamental que anestesia nossos sentimentos. Começo a dissimular de alguma forma para anestesiar o que eu sinto. E isso causa brechas para o demônio nos tentar. Lembremos que devemos viver toda a palavra que sai da boca de Deus. E da boca de Deus só sai amor. Da boca de Deus não sai julgamento, sai perdão. E se vivemos pela verdade que Deus nos revela, somos criados à sua imagem e semelhança. Então só vamos parecer com Deus se fazermos o que Ele está nos pedindo. Na palavra, na Bíblia, na palavra de Deus. E lembre-se que o demônio ele é o pai da mentira. A qual Senhor eu estou servindo? Aqui nos pés de Jesus crucificado. Quando eu fico nas minhas rivalidades, eu estou servindo à vontade do demônio. E o Senhor, Ele vem nos ensinar que temos que servir a Deus. Ele serviu a Deus até o fim. Em obediência, em amor, Ele perdoou os inimigos. Ele disse ao ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sangue de Jesus, sua morte no madeiro, o seu sangue derramado, tamanho amor tão verdadeiro, foi a nós revelado. Pelo sangue de Jesus, todo o mal se dissipou e a morte foi vencida. Pelo sangue de Jesus, todo homem encontrou a vitória. Sangue carmesim, 5 chagas por mim. Ele me amou, morreu em meu lugar. Ele me ama. E esta é a certeza que nós temos quando diante das santas armas da cruz, diante do crucificado, nós percebemos esse amor grandioso, como fomos convidados no início da oração de hoje a refletir, né? Nós vimos o amor, porque nós seres humanos a gente procura sinais em tudo. Então se alguém nos trata bem, se dá um presentinho aqui, outro ali, a gente fala, nossa, essa pessoa gosta de mim. E nós esperamos que aqueles que nos diz que nos ama, né, seu namorado, namorada, esposo, esposa, até os filhos, eles vão demonstrar esse amor com um sinal, um presente. Então, são tantos os presentes, né? Alguns esperam joias, anéis de ouro, às vezes um carro, né? Por que não? Uma televisão, um celular, de última geração. E Jesus nos dá esses sinais, as suas chagas na cruz por nós, para dizer que Ele me amou, mas Ele também nos ama.
Ele continua dia a dia, momento a momento, nos amando e nos chamando a esse amor. Olha para mim, olha para a cruz. Ele já ressuscitou, mas este é o sinal que nós temos desse amor grandioso por nós. Não é meramente para eu olhar e usar como um amuleto que vai abrir as portas para mim, que vai quebrar todas as coisas, mas ele me convida, através desse amor, a eu também espalhar o amor aos meus irmãos. E é assim que ele vai contagiando e levando ao mundo todo esse amor, através de mim, da irmã Eliette, de cada um de nós, né? De todo o pessoal que nos ajuda aqui na comunidade, daqueles que estão, como diz, por trás das câmeras, para que este amor seja levado até você, para que esse amor chegue até você e você tenha certeza que a gente não precisa se vender barato. Porque tem momentos na nossa vida, ou já teve nas nossas aqui, mesmo eu que estou falando, que a gente se vendeu por um amor tão barato. Em troca de um amor, a gente se humilhou, a gente se rastejou, e aqui é o contrário. Aqui o Deus amor por amor se humilha por cada um de nós. E esse amor é tão grande nos sinais do seu corpo, né, como a irmã Eliette falou, que ele mostra aos anjos lá em Apocalipse os sinais do seu sofrimento, da sua entrega total por cada um de nós. Então eu te digo com toda certeza, o que quer que você esteja vivendo hoje na sua vida, nesta oração hoje às Santas Armas à Cruz, tenha a certeza de que Ele te ama, e Ele, te amando, Ele quer te resgatar para essa verdadeira vida. E não importa a situação que você esteja, não importa se você está se sentindo no fundo do poço, sujo, enlameada, Ele resgata cada um de nós. Ele nos ama e Ele nos chama a estarmos com Ele, e mostra para nós essas chagas, dizendo que foi o amor que Ele teve por todos nós, né? Um amor igual, sem distinção. E é tão grande que ainda na cruz Ele pede ao Pai que perdoe, porque a gente não sabe o que está fazendo. Quando nós o crucificamos, Ele fala: olha, Pai, perdoa a fraqueza desse filho e dessa filha, que nós possamos então sempre meditar, tendo a certeza que Ele ressuscitou, mas que foi nessa cruz e com estes sinais das mãos do seu lado traspassado e dos seus pés, que Ele continua vivo com cada um de nós. Oração às Santas Armas à Cruz. Pai amado, Divino Deus que és Pai, Filho e Espírito Santo, te pedimos experimentar esse amor aqui na nossa alma, no fundo do nosso ser. Pelo poder das Santas Armas à Cruz, que o inimigo seja afastado, destruído, rendido diante da tua presença. No momento em que teu Filho Jesus bebeu o cálice por nós, na hora em que o coroaram com uma coroa de espinhos agudos, vestiram-lhe um manto vermelho e colocaram em sua mão o cetro da irrisão e lhe bateram. Depois o amarraram em uma coluna e o açoitaram até perder as forças. Colocaram sobre os seus ombros o madeiro da cruz e o fizeram carregar rumo ao Monte Calvário, levando sobre si todas as nossas dores e os nossos pecados. Deram-lhe vinho misturado com mirra e ele não quis tomar. Foi ajudado por Cirineu, foi chicoteado com um chicote de 12 pontas desde a flagelação até chegar ao Calvário. Carregou sobre si os ferimentos causados por nós. Subiu ao Monte Calvário em chagas vivas, foi lançado ao chão sobre a cruz, pregado nela com grandes e rombudos pregos a duros golpes. De suas chagas jorrava o seu sangue. Por fim, suspenderam-no na cruz, entre dois ladrões, com uma placa escrita: Israelita Nazareno, Rei dos Judeus. Todo transeunte que passava por ali meneava a cabeça. Sortearam sua túnica.
Quando teve sede, embeberam uma esponja em uma jarra contendo vinagre, que foi levada à sua boca na ponta de uma vara. Morreu entre 2 ladrões, e seu lado foi transpassado por uma lança, de onde jorrou sangue e água que escorreu sobre a terra. O véu do templo se rasgou, fenderam as rochas. Aqueles que estavam mortos receberam a luz divina. Por tudo isso, Pai amado, nós te pedimos a nossa libertação, a nossa cura e a nossa conversão, e a de toda a nossa família. Invocamos o poder da Santa Cruz, que remiu os pecados do mundo sobre as nossas vidas. Envia, Pai amado, teu divino Espírito flamejante com seu fogo abrasador. Faz acontecer o seu cautério sobre as nossas almas, transformando as nossas vidas em vidas de obediência e santidade, e que nossas almas obedeçam somente à sua divina vontade. Pai amado, sela com teu poder e com tua salvação cada um de nós que somos teus filhos. Pelas armas da Santa Cruz somos curados, por suas santas armas somos libertos, pelas armas da Santa Cruz somos salvos. Que todo joelho se dobre diante das armas da Santa Cruz. Amém. Adoramos